eu vou deixar que ele mesmo faça a apresentação dele. Acredito que vocês que já estão aqui, a maioria já conhece o professor Wilson, mas, professor Wilson, com você a palavra. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui. Alguns estão tendo dificuldade do acesso, mas, como disse o Marcos, vamos começar no horário, para quem começou no horário. Mas eu gostaria, antes de mais nada, agradecer aqui, olhando as inscrições, agradecer o pessoal, os participantes de Brasília, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro. Muito obrigado. Aumenta a responsabilidade, né? E agradeço muito, são nossos ex-colegas de batalha, de chão de secretaria, de chão do MEC, e etc. e tal. Muito obrigado, de coração, vocês estarem participando, e conto muito com a participação, com as contribuições, com as críticas, isso é sempre muito bem-vindo. A todos vocês, eu gostaria de dizer o porquê dessa live. Me permitam colocar isso. Eu tenho certeza de que todos aqueles que vão participar, o propósito nosso é tratar a educação, junto com vocês, de uma forma que eu tenho certeza que vocês nunca viram. Esse é o propósito. Mostrar algo diferente do que tem sido apresentado até hoje. Não melhor, nem pior, mas diferente. E preciso deixar uns pontos logo no início para chegarmos a um denominador comum. Não se trata absolutamente de buscar culpados, de buscar justificativas, de qualquer outro tipo de pensamento, a não ser o de contribuir com a educação no Brasil. E por que eu estou dizendo que vai ser totalmente diferente? Porque eu quero voltar a esse local onde todos nós, alguns, convivemos juntos. Secretaria de Educação dos municípios, escolas municipais. E me permitam, em 3 minutos, dizer o porquê essa ousadia. No dia 1º de janeiro, agora, de 2025, com a graça de Deus e o agradecimento a muitos colaboradores, é um tipo de aniversário diferente que eu comemoro. Dia 1º de janeiro, serão 60 anos de trabalho na educação do Brasil. Com muito orgulho disso. Não me arrependo em momento nenhum e agradeço a Deus e, repito, àqueles que estiveram juntos nessa caminhada. Desses 60 anos, 30 foram na rede privada, e no dia 1º de janeiro estarei empatando 30 anos de trabalho, de dedicação, de convivência, de vivência na educação pública do Brasil. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Desde na rede privada, comecei como auxiliar de secretaria, cheguei à secretaria como secretário escolar, fui diretor de escola, fui professor no ensino fundamental e no ensino médio de uma grande rede particular do Brasil. Fui diretor de universidade privada,
e professor no curso de pedagogia de uma universidade privada. Mas hoje eu quero conversar com a rede pública. Os 30 anos da rede pública, começando por 10 anos no Ministério da Educação, dentro dos gabinetes, da estrutura do Ministério da Educação. E nisso eu tive a oportunidade de participar de um programa, e tem aqui agora ainda alguns colegas aí participando, que satisfação. Um programa que chamou-se Fundo Escola, lá no começo do século XX. E isso nos deu, a todos nós, a oportunidade de percorrer o Brasil, de andar pelo Brasil, nas secretarias, indo presencialmente nas secretarias estaduais e municipais, vendo como funciona. Isso foi uma dádiva que nos deram. E eu entendo que não poderia guardar isso comigo, precisaria compartilhar com vocês que estão aí no chão das secretarias, no chão das escolas. É isso, esse é o nosso objetivo, de compartilhar isso com vocês. Trocar essas ideias com vocês. Por que a educação pública no Brasil está na situação que está? Sem, repito, buscar culpados, nem indicar ninguém. Então, eu peço a vocês que vamos transcorrer esses momentos percorrendo o Brasil. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se achar em determinado momento. Então, me permitam colocar a apresentação e aí a gente transcorrer, vocês visualizando o material. Só um minutinho. Só me confirma, Marcos, alguém, está visível a apresentação? Sim, perfeitamente visível. Então, vamos lá. Eu vou procurar ser bem sucinto, mas nós precisamos contextualizar esse estudo. É uma nova gestão municipal que está começando a partir de 1º de janeiro. Mesmo aqueles prefeitos, prefeitas que foram reeleitos, é uma nova gestão. E precisa ter claro que essa é a sua última gestão. Depois, só após, no mínimo, 4 anos. É a oportunidade da continuidade e entregar à população do seu município uma educação de qualidade. Aqueles que vão começar, é uma nova gestão para o município. Muito bem. Vamos tratar da gestão educacional pública municipal. Vamos lá, vamos para as considerações iniciais. Colegas, me permitam dizer isso, as secretarias de educação estão sobrecarregadas com atividades administrativas, burocráticas, que dificultam o apoio, o atendimento, o acompanhamento das atividades das escolas. Em municípios um pouco maiores, quantas vezes vocês foram nas escolas? Tiveram condições de ir em cada uma das escolas do município? As escolas estão sobrecarregadas com excesso de programas e projetos externos a serem implementados. É muita coisa externa para as escolas dedicarem o seu tempo a isso. Os professores estão sobrecarregados
com atividades administrativas e burocráticas, que ocupam seu tempo, que deveria ser destinado ao planejamento e aprendizagem dos alunos. A hora atividade dos professores é para preencher formulários, é para alimentar sistemas, é para esse tempo que deveria ser para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Esse é o cenário que eu sei que é de vocês aí nas secretarias, nas escolas. Vocês estão sobrecarregados com esse tipo de ações. Qual que é o público-alvo? Nós queremos falar aos prefeitos, às prefeitas, secretários, secretárias, equipe das secretarias, diretores de escola, coordenadores e professores. São vocês que fazem acontecer a educação no Brasil. Muito bem. Vamos contextualizar um pouco isso no Brasil? Eu vou viajar com vocês pelo Brasil até chegar ao seu município. Você vai vendo em qual situação o seu município se enxerga. Muito bem, o nosso Brasilzão. Vamos conhecer um pouco do Brasil. Por favor, essas informações são importantíssimas vocês assimilarem. Nunca ninguém falou disso para vocês. Nós temos aqui a região norte, temos a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. O seu município está onde aí? E aqui está o Distrito Federal. É daqui que saem todas as determinações, regras, leis para o Brasil inteiro. Do Distrito Federal saem as recomendações, determinações, diretrizes sobre a educação para o Brasil. A região norte são 7 estados, a região nordeste são 9 estados, a região centro-oeste, 3 estados, mais o DF, a região sudeste, 4 estados, a região sul, 3 estados. São 5 Brasis diferentes. Como eu disse para vocês, agradeço a oportunidade de ter conhecido pessoalmente, localmente, esses 5 Brasis. Aqui são 450 municípios, na região nordeste, 1.793 municípios, na região centro-oeste, 467, na região sudeste, 1.668, e na região sul, 1.191. Esse é o Brasil. Esses são os Brasis. São regiões e municípios com suas peculiaridades, com suas particularidades totalmente diferentes. Ok? São 5.569 municípios, mais o Distrito Federal. Muita atenção. Onde é que vocês estão? A população municipal no Brasil. Colegas, me permitam lhe dizer, nós temos 3.770 municípios, portanto, 67,68% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Olhem bem, 1.250 tem menos de 5 mil. 1.201 tem menos de 10 mil habitantes. 1.319 tem menos de 20 mil habitantes. Isso esparramado pelo Brasil. Até 100 mil habitantes, são 1.474, 26%. Esse bloco aqui, que são dos maiores municípios, são apenas 326 municípios, portanto, 5% tem mais de 100 mil habitantes. Como administrar a educação no Brasil nessa realidade? Notem, essas coisas são importantes.
94% dos municípios no Brasil têm menos de 5 mil habitantes. Menos de 20 mil habitantes, desculpe. E apenas 5,86 tem mais de 100 mil habitantes. São Paulo, que é o maior município, tem 11 milhões de habitantes. Serra da Saudade, em Minas Gerais, tem 833 habitantes. E as regras, as leis, as normas são as mesmas para São Paulo, com 11 milhões de habitantes, como para a Serra da Saudade, com 833. O que isso tem a ver com a gestão da educação? Em qual faixa está situado o seu município? Seu município tem menos de 20 mil habitantes? Tem menos de 100 mil? Tem mais? Onde é que está o seu município? Pasmem. Municípios e escolas. Essa informação é importantíssima pelo que nós vamos desenvolver durante a live. 1.289 municípios têm uma creche. 1.289 municípios têm uma creche. 745 municípios têm uma escola de pré-escola. 565 municípios têm uma escola com os anos iniciais do ensino fundamental. 1.027 têm apenas uma escola dos anos finais. E, pasmem, 2.523 municípios têm apenas uma escola de ensino médio. Essa é a realidade do Brasil. Permitam-me lhe dizer, então, que nesse Brasilzão, eu tive a oportunidade, por isso eu estou insistindo nisso, o porquê o que nós vamos trabalhar com vocês é diferente do que vocês já viram. Porque Deus me deu a oportunidade, e muitos colaboradores me possibilitaram, que na região norte eu estive nas 7 capitais e em 15 municípios da região norte, presencialmente, na secretaria e na escola. No Nordeste, eu estive nas 9 capitais e em 32 municípios. 4 capitais na região Centro-Oeste e em 28 municípios. 4 capitais, contando o DF. Na região Sudeste, eu estive numa capital e 15 municípios. E na região Sul, eu tive em uma capital e 3 municípios. Eu não posso guardar comigo essa experiência, essa vivência, essa convivência com o chão da educação pública no Brasil, que é aí onde acontece a educação. Então, são 24 estados que eu tive essa oportunidade, em 22 capitais e em 93 municípios. 1 ano e meio na Câmara dos Deputados. No 2021 e 2022, eu tive a oportunidade de assessorar a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. 2021 e 2022. 2020, escrevi a minha primeira obra sobre a realidade da educação pública no Brasil. Eu não posso guardar isso para mim. Esse é o compromisso, esse é a disponibilidade de compartilhar com vocês. Por que a educação pública no Brasil está assim em 2024? Quais são os desafios agora em 2024? 24 anos do século XXI, nós temos alta taxa de evasão, baixo nível de aprendizagem, um abismo da desigualdade, a formação de professores é inadequada, baixa participação e aprovação no Enem. Isso aqui não há discussão. Todo mundo tem consciência disso.
Todo mundo afirma isso, mas eu acrescento 2 pontos aqui que eu considero cruciais: o desconhecimento e o descumprimento da legislação educacional no Brasil. É absurdo, eu diria, é assustador o desconhecimento da legislação, e não é por culpa dos gestores que estão aí na ponta. As coisas não chegam ou chegam de forma não oficial, não real. E eu vou mostrar essas coisas para vocês. E a outra é o aumento das escolas de tempo integral. Mas, Wilson, você está colocando o aumento das escolas de tempo integral como um problema para o país? Vamos seguir? Passo a passo. Primeiro, é preciso ter domínio da legislação educacional. Prefeitos, gestores, são continuamente perturbados, usar essa palavra, por Ministério Público, por Tribunal de Contas, não por erro proposital, não por erro intencional, por não conhecer a legislação. E o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão atrás do que está na legislação. E os prefeitos, prefeitas são surpreendidos com determinadas situações. É preciso um diagnóstico técnico gerencial. Esse diagnóstico é como nós fazemos um tratamento de saúde. Nenhum médico nos passa solução, nenhum médico nos passa remédio sem um diagnóstico. Ele nos pede um monte de exame, só para ir dizer o que nós precisamos fazer. Nós já estamos começando 2025 sem ter um diagnóstico. Prefeito, prefeita, você conhece a sua rede de ensino? Vou dar só um exemplo aqui, e vou citando alguns exemplos. Quando eu estava na superintendência da Secretaria Municipal de um grande município com mais de 700 mil habitantes, nós fomos fazer um levantamento da rede municipal. Rapidamente. Ao fazer esse levantamento, nós mostramos ao prefeito que ele tinha, na rede municipal de ensino, 6.000, nunca esqueci desse número, 6.564 salas de aulas ociosas na rede. E ele estava construindo 2 novas escolas. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com os recursos? Quando ele inaugurou as 2 escolas, nas 2 novas escolas, tinham 4 salas ociosas. É preciso conhecer a rede, é preciso ter claramente qual é a sua estrutura. A implementação do planejamento estratégico. Mas, por favor, não comece em planejamento estratégico se não tiver um diagnóstico antes. Não se faz planejamento estratégico sem diagnóstico técnico. Não existe planejamento estratégico na base do achismo. Não existe achismo em gestão estratégica. A elaboração e implementação do Plano Municipal 2026-2036, prefeito, prefeita, você agora, em 2025, vai ter que prestar contas do Plano Municipal 2015-2025, e você tem a grande oportunidade de definir os próximos 10 anos do seu município, da educação no seu município. E o monitoramento e avaliação. Esse passo a passo, muita gente faz, mas é preciso ter clareza que eu só posso fazer isso para ter resultado se eu conhecer a legislação. Se eu tiver um diagnóstico claro. Só aí eu consigo implementar um planejamento estratégico. Vamos falar sobre a legislação? Rapidamente. Vou passar rapidamente, mas só para vocês terem ideia daquilo que vocês não têm noção, porque não chegam para vocês, ou chega como desinformação.
Vou passar rápido. A legislação educacional está na Constituição Federal, está na LDB, está na Lei do Plano Nacional de Educação, está na Lei do Fundeb. Esses são os documentos principais da legislação. Na legislação, na Constituição Federal, eu vou passar rápido, tá? Mas só para vocês terem uma ideia e que eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com algumas coisas que nunca falaram para vocês. Constituição é para ser cumprida. Ok? Na legislação, na Constituição, as pessoas nem sabem que o capítulo 3, na seção 1, não vou detalhar isso não, tá? Mas para vocês saberem, trata da educação. Existe uma parte na Constituição que é específica para a educação, dos artigos 205 até 2014. 214, desculpe o erro aí. Vamos lá. O primeiro artigo. Gente, por favor, prestem atenção. O artigo 206 diz assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, garantia do padrão da qualidade, garantia do direito à educação, à aprendizagem e ao longo da vida. Alguma coisa aí chamou a atenção de vocês? Pois eu vou dizer o que me chama a atenção e que passa despercebido por tudo que vem acontecendo no Brasil neste século, não é agora. A Constituição, desde 1988, está dizendo que a educação é ensino. Isso não mudou nunca. A Constituição está dizendo que a educação nas escolas é para trabalhar o ensino. Igualdade de condições para o acesso e permanência. Aqui já está dizendo que é igualdade de condições. Eu não preciso estar discutindo agora quem tem direito, quem não tem direito. É igualdade de condições para acesso para todos. Garantia do padrão de qualidade. Que qualidade? Qual é a qualidade? Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então, eu falo lá em cima, em ensino, e aqui estou dizendo, é aprendizagem. Vamos avançar? Quais são as atribuições e responsabilidades legais dos municípios? Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia. Dever e garantia. Tá certo? A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos. É dever do Estado garantir educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos. Quando não diz a partir dos 5, até os 5, portanto, a creche e a pré-escola é do 0 aos 5. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Isso quer dizer, não há justificativa constitucionalmente para não garantir aos alunos, aos cidadãos, a oferta da educação do 0 aos 17 anos. Por isso, as dores de cabeça com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, que é o que os pais reclamam ao Ministério Público. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. O não oferecimento do 0 aos 17 ou sua oferta irregular é responsabilidade de quem? Do prefeito, do secretário. Aí, na LDB, seguindo a Constituição, na LDB diz assim: comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.
Quem é que fica batendo na cabeça de vocês sobre isso? Quem é que fica chamando a atenção de vocês sobre isso? Já estão abrindo matrícula para o ano que vem, e eu já sei de municípios que não estão conseguindo atender com vagas, principalmente na educação infantil. Pode ter problemas com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. Na LDB, muita atenção, gente. O artigo 1º diz assim: essa lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. O que eu destaco para vocês? Educação escolar, educação que se acontece na escola, predominantemente por meio do ensino. A Constituição fala de garantir o ensino. A LDB diz que a educação escolar predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Instituições próprias são aquelas que são regulamentadas legalmente, formalmente, para ser escola, seja pública ou seja privada. Instituições próprias para a educação. Então, aí, agora, muito bem. O que cabe à União? Isso está na LDB. O que cabe na União? Sistema Federal de Ensino. Então, o governo federal cuida da rede federal de ensino. Ok? Os estados devem assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Vocês percebem a diferença? O Estado tem que assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Por que não fala oferecer o fundamental? Os estados? Porque os municípios, a responsabilidade do município é oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o fundamental. Muita atenção, senhores prefeitos, prefeitas, secretários. Permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competências e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal. Município, você só pode oferecer algo fora da educação infantil e do fundamental se você já não tiver mais nenhuma criança fora da escola. Aí você pode pensar em atender outros níveis. E com recursos próprios. Olha a diferença. Olha aqui. O ensino médio, o Estado, fala assegurar o ensino fundamental. O município é oferecer. O Estado, se o município não tiver condição de atender a todos no ensino infantil e fundamental, ele pode fazer um convênio, uma parceria, uma cooperação com o Estado. Nisso, o Estado está assegurando que o município garanta a oferta do ensino fundamental e infantil. Mas a oferta é do município. Mas, Wilson, nunca ninguém me falou isso. Vamos lá. Os recursos financeiros. Agora todo mundo vai prestar atenção. Gente, não precisa discutir muito recurso financeiro. Recurso financeiro está definido na lei. Para você mudar a situação do recurso financeiro, ou você aumenta a arrecadação, ou você muda a lei. Agora, até que isso não ocorra, a União, isso está na Constituição, aplicará anualmente, nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal, os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos. Então, estados e municípios, aquilo que se arrecada de impostos, 25% é para a educação. Isso é recurso seu. Isso está na Constituição. A lei do Fundeb diz assim, os recursos federais, muita atenção. Os recursos federais, a complementação aos 25%, são sempre repassados com base nos dados oficiais do censo escolar do ano anterior.
Então, quando eu falo em diagnóstico com base em dados, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, gestores, 2025 terão menos recursos federais, terão menos complementação. Por que, Wilson? Por que menos? Porque nos dados preliminares do INEP, 2024 teve menos alunos do que 2023. E os recursos de complementação do federal é com base no censo de 2024. Alguém falou aí. O repasse de recursos federais dependem, então, do censo escolar, depende da matrícula e depende dos resultados oficiais de aprendizagem do SAEB. Isso está no INEP. Recursos federais, complementação, depende do censo escolar. Quanto menos aluno, menos recurso. Quanto pior o resultado da aprendizagem, menos recurso. Por isso, a indispensabilidade do diagnóstico da sua rede. Não dá para você começar uma gestão com base no achismo. É preciso ter um diagnóstico claro. Veja bem, dos recursos financeiros. Complementação do federal. O novo Fundeb, referência, número de alunos matriculados. O PDDE, referência, número de alunos matriculados. Salário e Educação, referência, número de alunos matriculados. PENAI, Programa da Merenda Escolar, referência, número de alunos. PENAT, Transporte Escolar, número de alunos. Pró-Infância, Construção e Reforma de referência. Então, e às vezes eu vejo os comentários que as escolas estão muito lotadas, a escola está muito cheia, preciso diminui aluno, diminui recurso, é automático. Bom, passando essa parte foi umas gotinhas d'água do que tem na legislação. Então, quais são os eixos de gestão da educação no seu município? Agora eu vou falar de município. Falei de Brasil, vou falar de município. Primeiro é o acesso, e é para todos. Você garantiu o acesso, você tem que garantir um atendimento adequado. Esse atendimento adequado tem a ver com estrutura. Você atendeu, ele vai permanecer na escola. Você teve um bom atendimento, você teve a vaga, você garantiu o acesso, você fez um bom atendimento, você garantiu com isso que ele permanecesse. Com atendido esses 3 eixos, ele vai aprender. Não dá para você começar o ensino-aprendizagem sem ter os outros. Como é que você vai planejar ensino-aprendizagem se você não tem vaga para o aluno? Você não tem uma estrutura adequada. Ele não vai ficar. Se ele não vai ficar, ele não vai aprender. Vagas, estrutura, ambiente, resultado. Qual é a estrutura que você tem? Secretaria de Educação, escolas, professores. Essa é a sua estrutura. Para garantir o acesso, um atendimento adequado, que ele permaneça na escola e aprenda. Essas coisas precisam juntar. Essas coisas precisam estar conectadas. Passo a passo. Né? Falamos do domínio da legislação, agora vamos falar do diagnóstico. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico. Eu vou parar um determinado momento para dar oportunidade para vocês fazerem as perguntas, questionarem, criticarem. Colegas, a evasão escolar. Vocês vão ficar surpresos. Isso de 2000 a 2024, nesse século. É com base no censo escolar. Evasão escolar se considera o que está no censo escolar.
pesquisas são muito bem feitos, relatórios são muito bem-vindos, mas o que é que está no censo escolar do seu município? E a fonte é o INEP. Vamos lá. Nós vamos entender o que é abandono escolar e o que é evasão escolar. De acordo com o INEP, que é a fonte oficial, abandono escolar ocorre quando o estudante deixa a escola num ano, mas retorna no ano seguinte. Então, durante o ano letivo, por algum motivo, o aluno abandona, não vem mais na escola durante o ano letivo. Mas no ano seguinte, ele volta a se matricular. Isso é abandono escolar. A evasão ocorre quando o estudante sai da escola e não volta mais para o sistema. Então, aquele que abandonou durante o ano e não se matricula no ano seguinte, isso é evasão. Ou mesmo aquele que terminou o ano anterior e não se matricula no ano seguinte, isso é evasão. Então, preciso ter claro, e nós aqui vamos tratar da evasão. Então, aí, ó, a evasão acontece quando o estudante não se matricula no ano seguinte, mesmo sendo aprovado ou reprovado. Aqui, vou colocar uma lista aqui para vocês, quais são as principais causas que dizem da evasão dos alunos. Falta de interesse dos alunos, falta de engajamento da família, problemas socioemocionais, problema com drogas, problema financeiro, dificuldade com logística, pouco suporte emocional da família, gravidez não planejada, desinteresse e dificuldade pelo aprendizado, bullying. Podem ter outras, no seu município pode ser outras. Essas são as mais comuns. Necessidade de trabalhar. Essas causas se aplicam em quais níveis de ensino? Essas causas não acontecem em todos os níveis de ensino. Essas não são causas de evasão na creche. Essas não são causas de evasão no ensino fundamental, nos anos iniciais. Então, além de ter as causas, eu preciso saber, nós estamos fazendo o diagnóstico. No meu município, onde é que está havendo evasão? E evasão é diminuir o meu número de alunos. Ele saiu e não voltou. Eu vou tratar com vocês isso com os dados do censo do ano de 2000, que é o início do século 2021, 2015, que foi o ano do Plano Nacional, Plano Estadual e Plano Municipal, que ninguém alcançou as metas, 2020, que foi o ano do início da pandemia, 2023, que foi após pandemia, e 2024, porque já temos os dados preliminares do INEP sobre o censo de 2024. Eu vou passar para vocês como está esse resultado do Brasil. Isso você precisa fazer no seu município. As referências são as mesmas. Os indicadores são os mesmos. Pasmem, colega. Pasmem. Considerando rede estadual e rede municipal. No ano de 2000, rede estadual e rede municipal, considerando a educação básica, da creche até o ensino médio. Rede estadual e rede municipal junto. No ano de 2000, eu vou falar os números redondos, tá? Para não ficar cansativo. No ano de 2000, o Brasil tinha 43 milhões de alunos. 2015, caiu para 39 milhões. 2020, caiu para 38 milhões. 2023, caiu para 37 milhões. 2024, caiu para 32 milhões. Colegas, de 2000 para 2024, nós perdemos 10.615.188 alunos. Nós temos 24% a menos de aluno do que tinha em 2000. Entende por que os recursos vão diminuindo? Diminui aluno, diminui recurso. Nunca vai ter recurso suficiente. Notem,
Nós não estamos falando de 10 mil, de 100 mil, 10 milhões de alunos deixaram as escolas. Isso são dados do censo escolar do INEP. Na educação básica, olha aí, o gráfico representa a tabela em cima. De 2000, só caiu até 2024. Saímos de 43 e estamos em 32 milhões. O que isso quer dizer? Aí, essa é a mesma tabela. Agora, querem ver? Escolas. 2000, tínhamos 186 mil escolas. 2023, 136. Diminuímos 50 mil escolas. Ora, se nós diminuímos 10 milhões de alunos, diminuímos 50 mil escolas. Aqui, até 2023, porque nos dados preliminares do censo de 2024, não apareceu ainda o dado das escolas, somente de matrícula. Agora, imagine, nós diminuímos 10 milhões de alunos, diminuímos 50 mil escolas e aumentamos o número de professores. 172 mil professores a mais para menos 10 milhões de alunos e menos 50 mil escolas. Por que não funciona a educação? Isso você precisa fazer no seu município. Qual é a situação no seu município? Como se explica isso? Na educação básica, olha, de 2000, prestem atenção, de 2000, os dados anteriores, nós estávamos considerando só rede estadual e rede municipal. Okay? Agora, na educação básica como um todo, contando rede federal, rede privada e etc., vinha crescendo. E 2 milhões e 800 alunos a mais, considerando todas as redes. Considerando rede estadual e municipal, é aquele resultado que nós vimos. Mas em 2024, olha a queda. Olha a queda em 2024. Menos recursos em 2025. A rede municipal, vamos pegar agora só a rede municipal. Educação infantil. Cresceu até 2023. Caiu em 2024. No seu município, como é que foi? Mais de 3 milhões de alunos a mais na rede municipal até 2023. Caiu 308 mil. Caíram 308 mil. No ensino fundamental, continuando com rede municipal. Olhem bem, na rede infantil houve um crescimento e caiu agora em 2024. Quando você vai para o ensino fundamental, olha a queda. Na rede municipal, olha a queda. Desde 2000, menos 2 milhões de alunos no fundamental da rede municipal. Aí vocês falam de tempo integral, fica todo mundo perguntando, mas Wilson, por que você fala contra a escola de tempo integral? Nunca falei contra a escola de tempo integral. Mas o gestor municipal precisa prestar muita atenção. O que você tem que prestar atenção? Não pode esquecer. Quanto menos aluno, menos recurso. Quanto mais recurso, mais aluno. Ok? Isso você não pode perder de vista. Vamos ver como funcionam as escolas de tempo integral? Está na lei de 2023 agora, na portaria de 2023, regulamentando essas escolas de tempo integral. Tempo integral começou desde 2007. Vejam, quais são os pontos positivos e os desafios
nas escolas de tempo integral? Tem muita coisa positiva no tempo integral. Mas não esqueçam, quantas escolas tem no seu município? Lembra por que eu falei daquele dado lá? Quantos municípios tem uma escola, tem uma creche? Quantos municípios tem pré-escolar? Quantas escolas tem no município de ensino fundamental? Municípios que têm apenas uma escola? Lembra que eu disse lá atrás? Então, vamos lá. Pontos positivos das escolas de tempo integral. Currículo diferenciado. Mas veja bem, é escola de tempo integral no conceito de tempo integral de aprendizagem. Só pegar uma escola que é comum e transformar em integral, com a mesma estrutura, com o mesmo currículo, atividades extracurriculares, fortalece a aprendizagem, tem forte impacto social. Os pais adoram a escola de tempo integral, principalmente creche, educação infantil, que eles precisam trabalhar. Então, a escola de tempo integral, para eles, é importante. Forte impacto político. A população quer escola de tempo integral. Quais são os desafios, prefeito? Diminui o número de alunos matriculados. Como assim, Wilson? Nós vamos mostrar. A escola de tempo integral diminui o número de alunos. Ah, mas paga mais, o governo federal paga mais pelo aluno de escola integral. Vamos ver. Aumenta a evasão. Ué, escola de tempo integral aumenta a evasão, e vamos mostrar. Prefeitos, se você tiver condição de colocar a escola de tempo integral no seu município, coloque. Mas é o que eu estou dizendo, você precisa fazer um diagnóstico da rede para saber quais são as consequências de você transformar uma escola em tempo integral. Você vai diminuir o número de alunos. Necessita estrutura adequada, aumenta os custos. Claro, se o aluno fica o dia inteiro na escola, você tem que dar almoço, você tem que ter mais uma merenda. Diminui o volume de recursos financeiros. Por que diminui o volume de recursos financeiros? Porque diminui o número de alunos. Vamos lá, vamos detalhar. Wilson, você está falando muito, mas não está explicando. Portaria Interministerial de 28 de dezembro de 2023, que definiu os recursos por aluno para 2024. Prestem atenção. Estabelece as estimativas, essa portaria, os valores, as aplicações e os cronogramas de desembolso das complementações da União, né, para o exercício de 2024. Então, complementação da União para a escola de tempo integral ou não para o exercício de 2024. Aqui está. Isso é o que está na portaria, tá? Creche. Um aluno na creche, na escola parcial, o município recebia 8.400.000. Para um aluno do tempo integral, ele recebe, ou está recebendo, 10.185. Na pré-escola, um aluno parcial, escola parcial, 7.000. Na escola de tempo integral, 9.000. Nos anos iniciais, parcial, 6.000, integral, 9.000. Nos anos finais, 7.000 no parcial, 9.000 nos anos finais, no integral. Mas o Wilson, então, recebe mais. Vamos lá. Você tem 100 alunos matriculados na escola, nos anos iniciais lá. Você tem 100 alunos matriculados numa escola. 50 de manhã e 50 à tarde. Ok? 50 alunos de manhã, à tarde, outros 50 alunos. Você transforma essa escola em tempo integral. Quantos alunos você vai ter? 50. Porque se os 50 da manhã vão também ficar à tarde, os da tarde têm que sair. Tem que ir para outra escola ou abandonar. Entenderam? Então, a escola de tempo integral diminui o número de alunos.
Agora, os recursos por aluno não dobra, não é 100% a mais. Reparem, vou fazer a conta para vocês aqui. Creche, em tempo parcial, 100 alunos, vezes 8.487, no tempo parcial, o município estaria recebendo 848 mil por esse número de alunos. Isso é anual, tá? Ele estaria recebendo 848 mil. Se ele pega a creche de tempo integral, ele vai ter 50 alunos. Pelos 10 mil que ele paga por aluno da tempo integral, ele vai receber, o município vai receber 509 mil. Enquanto que no tempo parcial, com mais aluno, ele recebe 848 mil, no tempo integral ele vai receber 509 mil por 50 alunos. Estão acompanhando? Nos anos iniciais, uma escola de 200 alunos no tempo parcial, o município estaria recebendo 1.358.000. Transformando em tempo integral, passa a ser de 100 alunos, vai receber 950 mil. Então, é preciso que isso fique claro. A escola de tempo integral é um sonho. A escola de tempo integral é importante. A escola de tempo integral é necessária. Mas o município precisa ter clareza o que isso vai representar na sua implementação. Ok? Olha aqui, rede municipal. Vou passar aqui agora para encerrar essa parte. 2007, rede integral. Aqui está, ó. Educação básica, parcial, 28 milhões de alunos, integral, 1 milhão. Quer dizer, o total nessas escolas de tempo integral eram 29 milhões. 2015, olhem bem, de 2015 para 2017, tempo integral aumentou 4 milhões de alunos em tempo integral. Olha como o tempo parcial caiu, olha como o total de alunos caiu. Nesse período, o tempo parcial caiu 43%, o tempo integral cresceu 381% e o total de alunos caiu 28% só nesse período. Estão lembrando lá dos 12 milhões de alunos a menos? 2023 diminuiu em relação a 2007. Diminuiu mais 6 milhões de alunos. Olha o que cresceu o tempo integral. 464%. Mas caiu o total de alunos. Total de alunos, que é a referência para repasse de recursos, caiu. 2024, notem que a linha em verde representa o tempo integral. Só cresceu de 2007 para 2024, cresceram 3 milhões de alunos no tempo integral, 321%. No total de alunos, caiu 29%. Repito, quem puder colocar tempo integral, coloque, mas faça um diagnóstico da sua rede. Vou encerrando aqui com a parte da aprendizagem, mas eu acho que já está um pouco cansativo. Eu vou passar um pouco para vocês agora, fazer algum comentário, contribuições, críticas, para vocês poderem, para a gente poder trocar ideias. Deixa eu voltar aqui para a tela. Marcos, como consigo voltar aí?
Consegue me colocar na tela, Marcos? Ah, isso. Colegas, eu gostaria muito de ouvir vocês, de criticarem mesmo, de contribuírem. Essa é a realidade, porque você que vai começar uma nova gestão não pode... Desligue o piloto automático. Você tem os novos prefeitos, novos secretários, secretárias. É preciso você... E aí você vai ter ainda que definir o seu plano municipal para os próximos 10 anos. Então, eu gostaria de me colocar à disposição antes de prosseguir, porque se nós formos entrar na parte agora do ensino-aprendizagem, os resultados são mais alarmantes ainda. Eu queria aqui deixar aí, Marcos, alguém que queira fazer algum comentário, alguma contribuição, ou seguimos? Wilson, é o bispo, tudo bom? Está muito baixo. Ó. Quem está falando está muito baixo, não dá para ouvir. Wilson, oi, Oi. agora está bem? Wilson, é o bispo, Oi, tudo oi. bem? Tudo bem, bispo? Oh, coisa boa. Quanto tempo, né? Wilson, Quanto tempo? Perfeita a sua explanação, é isso mesmo. O pessoal sai, principalmente os novos gestores, a gente tem sempre discutido isso, sai fazendo e criando coisas e sem avaliar dados. Né? Realmente a sua explanação está perfeita. Eu acho que é isso mesmo. Acho que todos têm que ter essa noção diagnóstica primeiro para criar programas e principalmente querer modificar a sua rede. A preocupação é que tem... Aí é opinião própria, tá? E ninguém tem que concordar ou seguir a minha opinião. As escolas, nesses últimos 20 anos, 24 anos, é uma característica que foi se fortalecendo, que as escolas foram se transformando, escola pública, num campo de testes de teorias, de metodologias, de formas de fazer, como testes, parece que estão se fazendo testes. Eu convivi com secretaria municipal, em que tinha 3 instituições externas dando assistência, nada, absolutamente nada, nem conheço as instituições, mas dando assistência, formação para aquele município, em que dessas instituições defendia que a alfabetização era até o 2º ano. Na mesma rede, uma outra instituição defendia que era até o 5º ano a alfabetização. E uma terceira, que era a alfabetização ao longo da vida. Mas na mesma rede, como é que esses professores conseguiam trabalhar? Então, é preciso ter realmente... Aí que vem o planejamento estratégico. Afinal, o que eu quero para a minha rede? O que eu quero para as minhas escolas? Colegas, me permitam dizer isso. Se você vai fazer planejamento estratégico, ninguém faz planejamento estratégico sem saber o que quer. Antes de fazer o planejamento, eu tenho que definir o que eu quero para a minha rede. Deixa eu fazer aqui um exemplo meio absurdo, estranho, mas para entender isso. Quando no início do ano, Wilson, no início do ano, eu defino assim, no final de 2025, eu quero fazer uma viagem para a Europa. Então, eu já estou definindo o que eu quero para o futuro. Estou definindo o futuro. Ora, se eu quero viajar no final do ano para a Europa, qual é a minha situação hoje? Aí eu vou fazer o diagnóstico. Eu não posso fazer um diagnóstico sem saber o que eu quero. Então, bom, desculpe aí,
cartão vencido, aluguel atrasado, um monte de boleto, mas no final do ano eu quero viajar para a Europa. Então eu tenho que trabalhar com esses dois pontos, onde eu quero chegar e onde eu estou. Eu vou mudar o que eu quero. Ah, não, no final do ano eu não vou viajar para a Europa, não. No final do ano eu vou trocar de carro. Muda todo o planejamento. Planejamento para eu alcançar uma viagem à Europa não é o mesmo planejamento que eu trocar de carro. Então, enquanto a secretaria, os gestores, não definirem o que agora, começando a sua gestão, é o primeiro ano da sua gestão, no final da sua gestão, você quer entregar a educação de que forma? Você quer estabelecer que você vai aumentar em 50% o número de alunos? Aí você já tem um ponto de partida. Você quer que os seus alunos cresçam na aprendizagem de acordo com os níveis oficiais? Então, eu sei que eu estou nesse ponto e eu quero chegar naquele. Você só define o planejamento estratégico se você tiver esses dois pontos bem claros. E você, os prefeitos, esse é o momento que você vai começar a gestão. Mesmo que você vai fazer uma segunda gestão agora, como foi a sua primeira gestão? Quando começou lá, quando você iniciou a gestão anterior, como estava a rede? Como está agora? Como é que eu quero chegar em 2028? Então, isso são pontos, que nós estamos no piloto automático. As secretarias, as escolas estão no piloto automático. Então, acaba ano, entra ano, e vai fazendo a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então, é isso, a contribuição é nesse sentido, que a gente vê prefeitos, eu convivi com prefeitos, secretários, desesperados, mas eu não consigo recurso, eu não tenho... Quando eu estava na Câmara de Deputados, que os prefeitos faziam aquela peregrinação nos gabinetes, buscando recursos para os seus municípios, era tudo na intenção de melhorar alguma coisa. Tá, eu recebo um recurso, mas o que eu vou fazer com esse recurso? Esse recurso é para quê? Bom, então, resumindo a história, precisa parar, desligar o piloto automático, e é possível, sim. Existem profissionais, sim, que querem fazer, que são competentes. Mas aí eu tenho que dizer para vocês, por ter convivido em todos esses níveis, em todas essas etapas, em todos esses degraus, é na escola que acontece a aprendizagem. É na escola que acontece. Então, por isso que eu fiz questão de mostrar aqueles mapas do Brasil, que as decisões saem todas de Brasília para o Brasil inteiro. Mas eu vivenciei situações, vou dar um exemplo prático aqui em relação à aprendizagem. Coisa vivenciada num município, não vou citar o nome, porque não tem autorização. Quando eu estive lá, o secretário dizia assim para mim: Wilson, como que eu vou fazer nas minhas escolas, aqui no município, todas as atuações, investimentos no município, nunca esqueci isso, gira em torno do caranguejo. O caranguejo é a fonte de renda do município. Wilson, nas escolas, não se fala de caranguejo. Isso é palavra do secretário. Então, é preciso entender que as determinações, as regulamentações, os programas, os projetos nacionais são muito bem-vindos, mas eu preciso saber como eu vou implementar no meu município. Então, vamos lá. Eu tenho um município, no meu município eu tenho uma escola de ensino fundamental. Eu tenho uma escola de ensino médio. Como que eu vou transformar essa escola em tempo integral? Eu vou mandar metade dos alunos embora. Então, essas coisas que vai fugindo, vai escapando, e a gente, colegas,
12 milhões de alunos a menos em 24 anos. Vocês já imaginaram o tanto de salas ociosas, escolas ociosas que existe por esse Brasilzão? E está se construindo escola. E está se construindo escolas. Eu fiz no município esse levantamento e deu mais de 6 mil salas ociosas, vagas ociosas no município. Então, é preciso ter clareza e é possível. Era essa a contribuição que eu queria dar para vocês, de estar aí. Eu vivenciei tudo isso que vocês vivenciam no dia a dia, durante 30 anos, em todas as regiões, em todos os estados. Um estado não é igual ao outro, um município não é igual ao outro. Por isso, você precisa ter pensar. Eu costumo dizer assim, você precisa, gestor, olhar o passado, ver o presente e enxergar o futuro. Como foi até agora? Você não planeja passado. Passado você não planeja. Passado passou. Você olha o presente e planeja o futuro. Então, mas não me deem corda que nós vamos conversar aqui durante 5 horas. Mas eu queria deixar espaço para vocês ainda. Agradeço aí a participação do Aparecido Bispo, colega, companheiro de Ministério da Educação durante muito tempo. Então, eu entendi que eu precisava compartilhar isso com vocês por toda essa experiência, vivência, convivência dentro dos espaços onde acontece a educação, dos gabinetes do MEC, das estruturas das secretarias, do chão das escolas. A educação precisa desligar o piloto automático. Ok? Quem mais? Ou dá tempo ainda, Marcos, de ir mais um pouco, ou deixa para o pessoal perguntar? O tempo é seu, professor Wilson. Neste momento, você é o senhor do tempo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar rapidamente aqui, deixa eu voltar aqui para passar algumas coisas sobre o... Mas, espera aí. Agora é questão de voltar. Só um minutinho. Vamos lá. Sobre o nível de aprendizagem. O baixo nível de aprendizagem. Referência para o nível de aprendizagem no Brasil é o SAEB. Não é o IDEB. Vamos ver? Fonte é o INEP. Ok? Por que os alunos não aprendem aquilo que deveriam aprender no tempo adequado? Essa é a pergunta. Por que os alunos não aprendem aquilo que deveriam aprender no tempo adequado? Vocês que já foram professores de 5º ano, ou conviveram nas escolas com professor de 5º ano, primeiro dia de aula, o professor do 5º ano já diz assim, como é que esse aluno chegou até aqui se ele não sabe ler e escrever? Quando ele chega no primeiro ano do ensino médio, o professor do ensino médio, meu Deus do céu, como é que ele está aqui? Ele não tem condição de acompanhar o ensino médio. Por que isso ocorre? Vamos lá. Baixo nível de aprendizagem. MEC, Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Isso é atual. MEC e NER. Para uma alfabetização ser vista como plena, o aluno deverá ter atingido a nota mínima de 743 no Sistema Nacional de Avaliação Básica, que é o SAEB. Em suma, ele é classificado em 8 níveis e tem 1000 como nota máxima. Essa é a referência se a criança está alfabetizada ou não. Cada estado, cada município define um nível. Diz assim, a alfabetização é no 2º ano.
Tá, mas ele tem que aprender o que até o segundo ano? O que é estar alfabetizado até o segundo ano? Para uma alfabetização ser vista como plena, o aluno deverá ter atingido a nota mínima de 743 no Sistema Nacional do SAEB. Não fala em IDEB. IDEB não mede aprendizagem. Ok? 8 níveis. Esse aqui são os níveis. Ó. Esse é a planilha, a referência do SAEB. Aqui, ó, escala de proficiência do segundo ano, língua portuguesa. Esse aqui é o nível do SAEB. O que está em amarelo é abaixo do básico. Olha aqui o 743 aqui, ó. No nível 4, está dizendo que o aluno que estiver no nível 4 é maior ou igual a 725 e menor que 750. Então, o 743 está aqui. Então, pelo Programa Nacional da Criança Alfabetizada, o aluno que estiver nesse nível aqui está alfabetizado. Olha aqui, a alfabetização ser vista como plena. Aí, gente, aí é questão de discussão mesmo. Ora, se ele está no 743, é considerada como plena, e até o nível 8 é o quê? Aqui chegou no 743, não, ele já está plenamente alfabetizado. É o que diz o programa. E notem bem, no Brasil, em 2023, 725, quer dizer, no Brasil, está abaixo do nível estabelecido para o aluno ser considerado alfabetizado. E pode ser sim, que no seu município ele esteja no nível, ou acima do nível. Estou falando de Brasil. Mas você precisa saber no seu município qual é o nível de alfabetização que o seu aluno está. Mas aqui vocês precisam ver a sequência. Em matemática, olha lá, 741. Também está abaixo do 743. Quer dizer, no Brasil, os alunos, em 2023, não estão alfabetizados. Pelo menos pelo parâmetro do SNAP, pelo parâmetro do SAEB. Os alunos não estão alfabetizados. Isso em questão de Brasil. Pode ser que no seu município esteja. É preciso ver o resultado do seu município, mas ver o resultado do SAEB. Não é do IDEB. Ok? Vamos lá. Vamos pegar aqui só a rede municipal, ó. Só a rede municipal, ok? Língua portuguesa, 5º ano. Resultado do SAEB. Aqui, nós pegamos desde 2005, que foi o primeiro ano do SAEB. Notem, o que está em verde quer dizer que melhorou. Então, de 2005 para 2007, melhorou. 2009, 2011, 2013, melhorou. 2015, 2017, melhorou. 2019 piorou e 2023 piorou mais ainda. O 2002, que está aqui embaixo em azul, é o resultado da pandemia. Claro que foi o menor resultado. Mas, no 5º ano, a aprendizagem está abaixo, em 2023, está abaixo de 2019. 2019 caiu para 210, 2023 caiu para 2008, isso no nível 4. Isso quer dizer, gente, então aqui, olha, o amarelo está abaixo do básico, o 5 é o básico, o branco é o básico,
E o verde é o acima do básico, de acordo com o SAEB. Então, notem que de 2005 a 2023, o Brasil não conseguiu sair do abaixo do básico. De 2005 até 2000, houve melhora, mas continua no... Deixa eu fazer uma comparação aqui, me desculpe, só até para descontrair um pouco. É como se o meu time tivesse na zona de rebaixamento, lá no campeonato, lá no campeonato nacional, meu time está na zona de rebaixamento, né? Está com 30 pontos. Aí ele ganha uma partida, sobe para 33 pontos, mas continua no nível de rebaixamento. É o que mostra aqui. Então, eu melhorei a nota, eu melhorei a minha pontuação, mas eu continuo abaixo do básico. Ou continuo no básico. Não chegamos aqui. Vocês querem ver? Acompanhem, por favor. Isso, língua portuguesa, rede municipal no Brasil. Olha a matemática. A matemática, olha, foi subindo, chegou em 2009, chegou no nível 4. E foi crescendo. Chegou em 2023, caiu para 219, caiu para abaixo de 2019. Caiu para mais baixo do que antes da pandemia. No 5º ano, em matemática. Anos finais. Língua portuguesa. Olhem bem, gente. Olhem bem. 5º ano, língua portuguesa, estão no nível 4. 5º ano em matemática, estão no nível 4. Quando você vai para os anos finais, olha, já cai para o nível 3. Não chegamos nem ao nível 4 em língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental. Se nós vamos para matemática, também no nível 3. Caímos para o nível 2. 2023, língua portuguesa e matemática, e anos finais, estamos no nível 3. Em matemática, estamos no nível 2. Aqui, ó, em 2023. E aí, quando você vai para o ensino médio, quando o aluno chega no ensino médio, nós estamos no nível 2. 2. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês perceberem. 5º ano, língua portuguesa, estamos no nível 4. Isso em 2023. Matemática, no nível 4. Quando vamos para os anos finais, nós caímos para o nível 3. Quando vamos para a matemática, caímos para o nível 2. Quando chegamos no ensino médio, caímos para o nível 2. Nunca saímos do nível 2 no ensino médio. E aqui embaixo é rede privada. A rede privada sempre esteve no nível 4. Entendem a desigualdade? Ensino médio, língua portuguesa, rede estadual, os alunos terminam no nível 2. Língua portuguesa, no ensino médio, na rede privada, os alunos terminam no nível 4. Entendem por que nas universidades públicas, que são gratuitas, 80% são alunos da rede privada? Porque no Enem, os nossos alunos não conseguem competir. Uma vez, quando eu falei isso na rede estadual, me permitam dizer isso, porque eu fui nas escolas de ensino médio perguntar para os alunos, trabalhava na Secretaria Estadual de Educação, pedi autorização, falei com a diretora da escola,
Eu queria conversar com os alunos, só eu e os alunos. Sem professor, sem diretor, sem coordenador, só eu e os alunos. E eu queria fazer uma pergunta para eles. Por que vocês abandonam a escola? E eu perguntei para eles assim: o que vocês sonham? Qual é o sonho de vocês? Mas por que eu queria ser só eu? E eu dizia para o aluno: você não precisa se identificar. Não quero saber o seu nome. Nós estamos aqui na sala de aula. Qual é o sonho de vocês? Colegas, o sonho deles é o mesmo sonho de quem estuda na rede privada. E eu trabalhei 30 anos na rede privada. O sonho do aluno do ensino médio da rede pública é entrar na universidade. O sonho dele é ingressar no mercado de trabalho. Esse é o sonho deles. Aí eu perguntava: mas você quer fazer o quê? Você quer fazer universidade para quê? Medicina, engenharia, arquitetura, tecnologia, os mesmos que os da rede privada querem. E quando eu entrei, voltei à universidade, à secretaria, e disse para a equipe que nós íamos preparar os alunos para o Enem, eu pensei que ia sair de lá demitido. Mas foi uma reação. Por isso eu disse: é preciso olhar, é preciso ver, é preciso enxergar. Os alunos da rede pública entrar na universidade é o sonho dele. E o Enem é a única porta que ele tem para alcançar o sonho dele, segundo a visão dele. Então, hoje, lá naquela época que eu achei que ia ser demitido, tomei uma vaia. Hoje, todo mundo quer preparar o aluno para o Enem. Esse é o sonho dele, mas ele não tem condição de competir. Ele não tem, porque ele chega no final do ensino médio no nível 2 de proficiência, enquanto que da rede privada chega no nível 4, porque isso é desigualdade. Existem outras desigualdades, claro, mas aqui, então, nós precisamos entender qual é o nosso papel. E aí eu concordo plenamente com vocês, que estão na secretaria, no chão dos gabinetes da secretaria, no chão das escolas, mas nós não conseguimos fazer isso. É impossível fazer isso. As interferências nas escolas e nas secretarias é muito grande, mas é preciso que alguém diga, alerte, esclareça, mostre o que precisa ser feito. Então, aqui é a parte em matemática, é a mesma coisa. O que fizemos de 2000 a 2024? Aqui eu vou parar, porque aqui iria mostrar para vocês tudo que foi feito de 2000 até 2024 e estamos na situação que estamos hoje. Né? Então, eu vou interromper aqui, tentar, né, Marcos, voltar para a tela, né, porque... Aí. Então, colegas, eu quero aí deixar o tempo agora para vocês, para a gente... Nós temos aí o quê? Mais 20 minutos, né? 10 minutos, 15 minutos, para se manifestarem e dizer para vocês: era isso que eu pretendia, não era abalar ninguém, não era assustar ninguém, mas era mostrar para vocês por que a educação pública no Brasil está do jeito que está. E só vai se conseguir mudar isso na gestão do município. É aí que estão os alunos. É aí que estão as escolas. É aí que estão os professores. Então, eu agradeço muito. Tem colegas, ex-colegas de vários estados, além de... Eu estou vendo aqui as inscrições, secretários, secretárias participando. Então, é preciso ter clareza disso, de qual é a situação
qual é o diagnóstico e onde é que podemos chegar. Marcos, colegas, estou deixando um tempinho aí para vocês, falei demais. Será que ficou tão claro assim? Isso aí, pessoal. Então, se alguém não, alguém mais tem alguma contribuição, alguma dúvida, alguma colocação? Não tendo, muito obrigado, professor Wilson. Obrigado aí pela disponibilidade. Um assunto muito bacana. Infelizmente, é um assunto que não é do interesse da maioria. Aliás, se fosse, nós nem estaríamos aqui, se a maioria aí não vou entrar no cenário político, mas se a maioria dos nossos governantes, das pessoas que de fato tomam a decisão, se esse assunto fosse uma prioridade para eles, ou pelo menos para a maioria deles, nós não estaríamos aqui nessa discussão. Mas que bom que mesmo poucos nós temos interesse na educação e no futuro do nosso país. E obrigado a cada um de vocês, de coração. Marcos, Em nome do professor Wilson, digo aí, muito obrigado a cada um de vocês. E contamos com vocês para as próximas. Nós, daqui até o final do ano, faremos outras, né, professor? Com outras temáticas, com outras visões. Ok, obrigado aí, Dete. Pergunta, professor Wilson, do José Carlos. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta do José Carlos. Qual a importância do planejamento estratégico no município? Obrigado, Zé Carlos, pela pergunta. Eu diria que a importância é indispensável o planejamento estratégico nas prefeituras. Eu diria assim, todos têm planejamento. O que não falta na rede pública é planejamento. O que não faltam são papéis, documentos de planejamento. A secretaria tem planejamento, a escola tem planejamento, o professor tem planejamento, mas essas coisas não se juntam, essas coisas não se integram, não se alinham. E como eu disse para vocês, eu não faço planejamento se eu não souber onde eu estou e onde eu quero chegar. Isso é estratégico, tá certo? Isso é o estratégico. É fazer um diagnóstico muito técnico, com base em dados oficiais, aí eu vou saber qual é o meu problema de saúde, para eu saber o que eu vou fazer para melhorar. Então, o planejamento estratégico eu considero que é indispensável para a retomada da gestão. Inclusive, professor Wilson, ratificando aí a importância do planejamento, a própria Lei 14.133, que é a nova lei que regula as licitações aí de 2021, ela traz o planejamento estratégico de forma muito evidente, de forma muito incisiva, porque até então todos nós sabíamos que o planejamento estratégico era importante, mas era um importante que ele estava guardado dentro de uma caixinha e ninguém se importava com esse importante. Então, à luz da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ela traz ali muito forte a questão da governança, e dentro desse princípio de governança, ela traz muito forte essa questão do planejamento. Essa questão do planejamento estratégico, ela vem de forma muito de sustentabilidade, gestão de risco, planejamento estratégico. Então, isso vem muito forte dentro da Lei 14.133, que é a lei que hoje regula as nossas contratações na gestão pública. Aí, Marcos, eu pediria que aqueles que quiserem enviar contribuições, questionamentos, críticas, quiserem enviar lá para Nós vamos adicionar todos eles ao grupo, aquele grupo que nós temos, nós vamos adicionar todos eles, que eles vão mandando as contribuições. Ok. Ok, a Tereza falou aqui. Muito obrigado, professor Wilson. Você é o máximo do planejamento estratégico. Vamos lá. Dati, sou do município de Nova Venécia, diretora escolar. Não poderia perder a contribuição do professor Wilson. Obrigado, Dete. Tereza, quando é apresentado ao gestor essa situação, ele faz ouvido de mercador.
Infelizmente, Tereza, infelizmente, essa é a realidade de muitos dos gestores que nós temos. E eu vou lhe dizer uma triste notícia. Infelizmente, não são só os gestores municipais. Isso é um efeito que vem em cascata, né, professor Wilson? Então, assim, novamente, não entrando em questão política, mas vamos dizer que planejar muito bem e trabalhar muito bem a educação não traz voto. Infelizmente, isso não traz voto. É a mesma coisa de obra de esgoto. Ninguém quer fazer obra de esgoto, porque obra de esgoto ninguém vê, está debaixo da terra, ninguém vê, passou, amanhã, inaugurou hoje, amanhã todo mundo esqueceu e ninguém está vendo. É melhor subir uma estátua na praça do que fazer uma obra de esgoto. O planejamento dentro da educação, infelizmente, é isso. Ah, não, qual que é a meta? Jogar todos os alunos dentro da escola. Se esses alunos aprenderam ou se não aprenderam, ou o que aprenderam, ou como aprenderam, infelizmente não importa. Infelizmente, não é uma preocupação. Então, o ouvido de mercador, infelizmente, nós vamos continuar ouvindo. O Guilherme levantou a mão ali. Oi, Guilherme, pode falar. Olá, bom dia, obrigado, Marcos, pela oportunidade. Professor Wilson, parabéns. Uma explanação muito relevante, muito significativa. Eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte: num dos slides apresentados, foi mostrada a estatística da queda, da redução do número de estudantes e de escolas, e o aumento de professores. Então, eu gostaria de escutar a opinião do professor Wilson, o que poderia estar associado, atrelado a esse aumento de professores em detrimento da redução do número de estudantes e escolas. Eu até escrevi no chat se poderia estar relacionado com as trilhas. Então, a gente tem o novo currículo, né, onde a gente tem as unidades curriculares obrigatórias e optativas das trilhas, né, educacionais, e que algumas vezes exige uma certa especificidade da área, né, do professor, se isso pode estar relacionado, ou teria algum outro fundamento para isso. Né, o que eu posso contribuir contigo é de que, como bem você citou, fico feliz que você assimilou a informação, o tanto de aluno que diminuiu, o número de escolas que diminuíram, mas aumentou o número de professor. É que hoje, já há algum tempo, se você verificar no município, tem escolas, principalmente zona rural, com um professor para 2 alunos. E eu vivenciei em um município que, quando eu estava na Secretaria de Educação desse município, eu fui perceber, 3 meses depois, fazendo o diagnóstico, que tinha escola na zona rural que os alunos tinham, no primeiro semestre, português e uma outra matéria, língua portuguesa e uma outra matéria, história, geografia. Os alunos tinham só 2 disciplinas. Olhe bem, no semestre, o aluno só tinha língua portuguesa e história. No segundo semestre, ele tinha matemática e geografia. Então, isso faz com que aquele professor precisa ser contratado para aqueles 2 alunos. E, normalmente, isso é caso vivenciado, e o professor ainda é alguém da comunidade. Mas aquele que está na comunidade, que dá o português, ele não dá a matemática. Então, eu tenho que contratar para 2 alunos, um professor de português, um professor de matemática, um professor de inglês. Então, você aumenta o número de professores para atender menos alunos. Isso é uma situação concreta, né? Como tem muitas escolas com salas ociosas, que, em tese, você diminuiria o número de professor. Mas por isso que eu fiz questão de mostrar as regiões. De região para região, essas diferenças são enormes. Só para dar mais um exemplo concreto. No município, por exemplo, aqui vou citar o estado. O Espírito Santo, por exemplo, nos meses de abril, maio, junho, julho, é a época da colheita do café. O que vem de famílias da Bahia, de Alagoas, para o estado do Espírito Santo, para a colheita do café, e chega aquele número de alunos X,
que aí o município tem que contratar professor para poder atender aqueles que estão chegando. Aí ele chega em julho, eles voltam para os estados deles, e aí fica aquele professor que está contratado. Então, é uma movimentação, é uma mobilização que vai fazendo com que se contrate professor, que precisa. Agora, se você consegue gerenciar, administrar a sua rede, você pode muito bem diminuir isso, esse impacto, fazendo a melhor alocação dos alunos nas escolas que têm salas ociosas. Você, por exemplo, tem no município salas ociosas e não tem vaga na creche. Aí eu perguntei, mas por que não tem tanta vaga ociosa e está faltando vaga na creche? Ah, Wilson, é que a escola que tem a sala ociosa não é adequada para a creche. Faça a adequação, é mais simples, mais barato você fazer a adequação e atender. Eu conheço escolas construídas que vai da creche ao ensino médio, na mesma escola. Então, por isso que eu insisto nas peculiaridades das regiões brasileiras. Mas, concluindo, o crescimento de professores é justamente para atender casos específicos, sabe, localizados, e que aumenta mesmo o número de professores. Não sei Excelente, professor. Com certeza. Muito obrigado. Mais alguém? Deixa eu continuar lendo aqui os comentários, o questionamento. Guilherme Coimbra, esse que o senhor respondeu, professor? O Guilherme falou que o aumento de professores e tal, por conta do BNCC, já foi respondido, né? Ok, professor Wilson, Valdenor agradeceu, agregadora sua explanação para reflexões, o que tange ao planejamento e todas as tomadas de decisões. Tereza agradeceu. José Carlos, explanação com fatos e dados, é o nosso objetivo, tá? José Carlos e demais, nosso objetivo é esse mesmo, não vir aqui trazer uma filosofia bonita, como algumas empresas levam para a TV, levam para algumas emissoras de TV, porque a filosofia é essa. Não adianta nós trazermos nada para esse âmbito se não tiver a vivência ali na prática. Então, outro dia, até estava comentando com o professor Wilson, que nós estávamos vendo uma entrevista na CNN, e aí nós estávamos conversando sobre isso, sobre a importância de ter a vivência lá na ponta, de ter a vivência, de conhecer uma escola por dentro, e não de simplesmente ver como que as coisas... como que está na lei? Não importa como que está na lei, importa como que é lá dentro, para aí sim fazer sugestões para alteração da lei, fazer sugestões para ampliação da lei, enfim... O objetivo é melhorar a educação, a despeito do que está ou não está escrito na nota da lei, mas entender a vivência. Por exemplo, a lei chega lá e determina X meta. Se você não tem uma vivência dentro do município, se você não tem uma vivência dentro da educação pública, e sabe que você não vai saber se aquilo é possível, se não é possível, se aquilo é uma meta que, por exemplo, ela fica restrita a grandes municípios, ou se é uma meta que é possível para qualquer município, independente do tamanho do município. Então, para tudo isso, você precisa ter uma vivência. Então, assim, um consultor, que é o caso do professor Wilson, ele não consegue agregar de fato, numa consultoria para um município, se ele não tiver uma vivência da educação pública em todos os níveis, em municípios de 5 mil habitantes ou em municípios de 5 milhões de habitantes. Então, precisa ter essa vivência na educação, que é essa vivência que o professor Wilson tem, e essa vivência que ele traz para nós de forma tão elucidante, de forma tão clara. Tereza, programas de apoio. Anteriormente, tive prazer para assessorar os gestores municipais. Programa de apoio aos secretários municipais de educação, a Tereza comentou aqui. Você quer falar alguma coisa, Tereza? Pode abrir o microfone e ficar à vontade, tá? Isso aqui é um momento mesmo para nós dividirmos opiniões, de nós explanarmos a nossa opinião. Então, bom dia para todos. Bom dia, fica à vontade. Eu lembrei agora, Marcos e professor Wilson, professores e gestores que estão aqui participando conosco. Eu sou professora, amiga do bispo, aí trabalhamos no Fundo Escola, gerenciamos o Prazem,
O Prazer é um programa, não é mais, um programa de apoio aos secretários municipais de educação que eu gerenciei um tempo aí aqui em Rondônia, e foi muito interessante, porque houveram várias reuniões, encontros e formação para esses gestores no que diz respeito à educação e à gestão, conforme o Wilson acabou de falar, muito bem explanado aí. Obrigado, Wilson, foi um prazer, é um prazer estar aqui participando com todos e relembrando dos bons momentos em que falávamos do planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico ele dá nome a cada um conforme as suas condições de trabalho, bota a cara na frente, né? Nomeia, etc. E ninguém hoje nunca quis, e hoje muito menos, né? Nem os técnicos e nem os gestores políticos, porque, como você disse, Marcos, não dá votos, né? É uma canaleta de esgoto, só serve para isso mesmo. Então, isso é muito importante. Estar participando aqui, relembrando tudo isso, revendo, e essas informações, professor Wilson, o Ministério da Educação sabe, conhece, mas ele não quer, faz ouvido de mercador, de verdade, né? Porque não quer realmente assumir as suas responsabilidades. Era isso, e muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Tá, obrigada, muito obrigada. Nem que seja online, né? Hoje tudo é virtual, nos amores virtuais. Continua amando a todos. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Nós é que agradecemos, viu, Tereza? Obrigada, muito obrigada. Pessoal, chegamos ao fim ali, faltou 1 minuto para o meio-dia, né? Tirar o pé do almoço de vocês. Tá na hora, né? E, professor Wilson, suas últimas palavras aí para nós encerrarmos. Em nome da assessória, eu já agradeço a presença de todos vocês, de cada um de vocês. Às 15 horas teremos um novo momento desse. Na verdade, assim, é a mesma live, porém, para pessoas que têm disponibilidade para as 15 horas. Então, os que participaram e que gostaram e que puderem e quiserem divulgar, nós ainda teremos mais 2 horários hoje, às 15 e às 17 horas, que nós teremos essa live. Então, por favor, envie o nosso link aí, divulgue para o pessoal, para que eles possam se inscrever e participar conosco desse momento. Vamos criar um movimento para melhorar a educação do nosso país. Não importa que sejamos poucos aqui. Alguns movimentos começam, na verdade, praticamente todos os movimentos hoje, eles começam realmente com um pequeno número e ele vai ganhando amplitude. Então, divulguem para as pessoas que vocês puderem, para que possam estar conosco aqui hoje nesses outros 2 horários. Professor Wilson, a palavra. Um abraço a todos, um agradecimento de terem aguentado, né, até o final. Eu agradeço e espero ter passado realmente a ideia, que é contribuir com a educação pública nesse país, que é possível, sim. Existem profissionais capacitados, comprometidos, sim. É preciso acreditar. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por vocês estarem conosco. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, um abraço.